O telefone vibrou 3 vezes antes de eu atender. E quando ouvi a voz de Carolina do outro lado, soube imediatamente que algo estava errado. Não era a voz firme e segura da mulher que eu havia contratado 2 semanas atrás para fazer a faxina enquanto Ricardo e eu estávamos fora. Era um sussurro trêmulo, quase inaudível, como se ela estivesse com medo de ser ouvida. Dona Antônia, tem alguém morando aqui? Meu coração disparou. Parei no meio da calçada, as sacolas de compras pesando nos meus braços, e pressionei o telefone contra meu ouvido com tanta força que doeu. Como assim, Carolina? Do que você está falando? Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias como essa. Eu encontrei no sótão. Tem roupas secando, Dona Antônia. Roupas que não são suas. E tem comida. Comida fresca. Alguém está vivendo aqui. E essa pessoa sabe os horários de vocês. Minha respiração falhou. Roupas secando? Comida fresca? Como isso era possível? Ricardo e eu morávamos naquela casa há quase 15 anos, desde que ele decidiu que precisava de um lugar tranquilo para escrever seus romances. Era uma casa antiga, grande demais para nós dois, mas Ricardo adorava o silêncio das montanhas, a solidão que alimentava sua criatividade. Eu tinha me aposentado há 6 meses, depois de 30 anos dando aulas de literatura em São Paulo, e estava apenas começando a me acostumar com o ritmo mais lento da vida aqui. Mas agora, ouvindo Carolina sussurrar do outro lado da linha, cada esquina escura daquela casa, cada cômodo que eu raramente visitava, cada som noturno que eu atribuía ao vento ou aos canos velhos, tudo assumia um significado sinistro. Espera aí, não se mexa. Eu ligo para a polícia e já estou indo para casa. Desliguei antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair quando disquei para a emergência. Expliquei a situação da melhor forma que consegui, mas até para mim soava absurdo. Uma diarista encontrou provas de que alguém estava vivendo secretamente no nosso sótão. Quem acreditaria nisso? Larguei as compras ali mesmo na calçada e corri para o carro. O trajeto até em casa, que normalmente levava 20 minutos, pareceu uma eternidade. Eu dirigia rápido demais, as mãos agarradas ao volante, a mente disparando em 1000 direções. Quem poderia estar lá? Um invasor? Um morador de rua que encontrou uma forma de entrar? Mas Carolina disse que a pessoa conhecia nossos horários. Isso não era um invasor aleatório. Era alguém que nos observava. Quando cheguei, a viatura da polícia já estava estacionada na frente da casa. Carolina estava sentada nos degraus da entrada, pálida, abraçando os próprios joelhos. Ela levantou os olhos quando me viu e balançou a cabeça lentamente, como se dissesse: "Eu te avisei." Os policiais já estavam fazendo a varredura. Subi correndo as escadas, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. O sótão ficava no 3º andar, acessível por uma escada estreita e rangente que raramente usávamos. Ricardo guardava ali apenas caixas velhas, manuscritos antigos, objetos que ele dizia que um dia organizaria, mas nunca organizava. Quando cheguei lá em cima, um dos policiais estava saindo pela porta do sótão. Ele me olhou com uma expressão que eu não consegui decifrar. "Senhora, nós verificamos todo o espaço. Não há ninguém aqui. Mas a mulher que trabalha para mim disse que viu roupas, comida. Vimos algumas caixas abertas, alguns objetos espalhados. É possível que sua funcionária tenha se assustado com a bagunça e interpretado mal a situação." Ele falou devagar, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Casas antigas fazem barulhos estranhos. É fácil a imaginação pregar peças. Entrei no sótão antes que ele pudesse me impedir. O cheiro de mofo me atingiu imediatamente. Aquele odor característico de lugares fechados há muito tempo. Havia caixas empilhadas por toda parte, algumas abertas, papéis espalhados pelo chão. Mas não vi nenhuma roupa secando, nenhum resto de comida, apenas poeira e abandono. Carolina disse que tinha roupas. Minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. Talvez ela tenha visto algumas roupas velhas que estavam guardadas e pensou que eram recentes. O policial já estava descendo a escada. "Mas fique tranquila, senhora. Verificamos cada canto desta casa.
Não há ninguém aqui. Eles foram embora 15 minutos depois. Carolina pediu desculpas repetidamente, dizendo que talvez tivesse exagerado, que talvez tivesse se assustado à toa. Mas eu via nos olhos dela que ela não acreditava nisso. Ela tinha visto algo. Eu sabia que ela tinha visto. Paguei o dia dela e dispensei seus serviços. Não porque eu estivesse brava, mas porque eu não conseguia suportar a ideia de que ela tivesse razão. Se Carolina estava certa, se realmente havia alguém vivendo no nosso sótão, observando nossos horários, esperando que saíssemos para se mover livremente pela casa, eu não conseguia processar isso. Ricardo chegou em casa no fim da tarde. Ele tinha passado o dia na biblioteca municipal pesquisando para seu novo romance. Quando contei o que tinha acontecido, ele suspirou pesadamente e colocou a mão no meu ombro. Antônia, meu amor, você precisa relaxar. Carolina provavelmente viu algumas das minhas roupas velhas que eu guardei lá em cima e se assustou. Essa casa é antiga, tem muitas sombras, muitos cantos escuros. É natural que ela tenha ficado nervosa. Mas ela disse que tinha comida fresca, Ricardo. Comida fresca. Talvez fossem embalagens antigas que ela confundiu, ou talvez algum bicho tenha deixado restos de algo lá. Ele me abraçou, e eu senti o cheiro familiar do seu perfume misturado com o cheiro de livros velhos que sempre impregnava suas roupas. A polícia já verificou tudo. Não tem ninguém aqui, meu amor. Está tudo bem. Mas não estava tudo bem. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Ricardo, que já roncava suavemente, eu olhei para o teto e tentei me convencer de que ele tinha razão. Tentei acreditar que Carolina tinha exagerado, que a polícia tinha feito seu trabalho direito, que eu estava sendo paranoica. Então ouvi. Um som leve, quase imperceptível. Como se alguém estivesse caminhando devagar no andar de cima. Passos abafados, cautelosos. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Fiquei completamente imóvel, prendendo a respiração, ouvindo com tanta intensidade que minha cabeça começou a latejar. Ali estava de novo. Outro passo. E outro. Alguém estava caminhando no sótão. E você? O que faria se ouvisse passos no meio da noite na sua própria casa? Sacudi Ricardo acordado. Ele abriu os olhos lentamente, confuso. Você está ouvindo isso? Sussurrei, apontando para o teto. Ele ficou em silêncio por um momento, ouvindo. Então balançou a cabeça. Antônia, são os canos velhos. Eu já te disse isso. A casa faz barulhos. Ricardo, isso não são canos. São passos. Meu amor, você está ficando obcecada com isso. A polícia já veio, já verificou tudo. Não tem ninguém aqui. Ele me puxou de volta para a cama, sua voz mansa e paciente. Você precisa dormir. Você está estressada por causa da aposentadoria, por causa da mudança de rotina. Seu cérebro está procurando problemas onde não existem. Mas eu não consegui dormir. Fiquei ali, olhando para o teto, ouvindo cada rangido, cada suspiro da casa. E juro que ouvi aqueles passos mais 2 vezes antes do amanhecer. Nos dias seguintes, comecei a prestar atenção em coisas que antes eu ignorava. A linguiça que eu tinha certeza de ter comprado na terça-feira e que sumiu da geladeira na quinta. Ricardo disse que ele tinha feito um sanduíche e usado, mas eu não lembrava de ter visto restos de embalagem no lixo. O banheiro do 2º andar, aquele que nós nunca usávamos porque ficava longe demais do nosso quarto, estava com o chão molhado uma manhã. Ricardo disse que devia ter sido um vazamento, mas quando chamei um encanador, ele não encontrou nada de errado. E havia outra coisa. Algo mais sutil, mais perturbador. Eu tinha a sensação constante de estar sendo observada. Quando cozinhava, quando assistia à televisão, quando lia no sofá da sala, eu sentia um peso invisível sobre mim, como se houvesse olhos me acompanhando de algum lugar que eu não conseguia identificar. Uma tarde, enquanto Ricardo estava trancado no escritório trabalhando, subi até o sótão. Não disse nada a ele. Apenas abri a porta devagar e fiquei ali parada, olhando para o espaço escuro e empoeirado. Tudo parecia exatamente como estava na última vez que eu tinha subido ali, depois que a polícia foi embora. Mas então eu vi. No canto mais afastado, atrás de uma pilha de caixas, havia um cobertor dobrado. Um cobertor que eu não reconhecia. Era verde escuro, desbotado pelo tempo, mas claramente usado.
Não estava coberto de poeira como tudo mais ali. Estava limpo, recente. Meu sangue gelou. Caminhei lentamente até o cobertor e o peguei. Estava macio, como se tivesse sido lavado recentemente. Levei até meu rosto e senti o cheiro. Não era mofo. Era sabão. Sabão de lavanderia. Alguém tinha lavado esse cobertor. Alguém tinha usado esse cobertor. Deixei cair no chão e corri escada abaixo. Meu coração batia tão forte que eu achei que fosse explodir. Bati na porta do escritório de Ricardo até que ele abrisse, irritado. O que foi, Antônia? Eu estou no meio de um capítulo importante. Ricardo, tem um cobertor no sótão, um cobertor limpo. Alguém está usando aquele espaço. Pum! Ele suspirou. Aquele suspiro longo e cansado que eu estava começando a reconhecer sempre que eu mencionava qualquer coisa estranha sobre a casa. Antônia, aquele cobertor provavelmente está lá há anos. Você só não tinha notado antes. Ele está limpo, Ricardo. Ele foi lavado recentemente. Então talvez eu tenha subido lá, pegado um cobertor velho para lavar e esquecido de te contar. Ele me olhou com aquela expressão paciente e condescendente que eu estava começando a odiar. Meu amor, você precisa parar com isso. Você está se deixando consumir por uma fantasia que a Carolina plantou na sua cabeça. Não tem ninguém morando no nosso sótão. É absurdo. Mas eu via algo diferente em seus olhos. Algo que não era paciência nem preocupação. Era algo mais escuro. Era medo. Ou talvez culpa. Por que você está tão determinado a me fazer acreditar que eu estou enlouquecendo? As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Ricardo fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo paciência. Eu não estou tentando te fazer acreditar em nada. Estou apenas sendo racional. A polícia verificou a casa. Não encontraram nada. Não há evidências de que alguém está vivendo aqui além de nós dois. Ele voltou para dentro do escritório. Agora, por favor, me deixe trabalhar. Eu tenho um prazo para cumprir. Fiquei ali parada no corredor, ouvindo o som da porta se fechando, sentindo algo se quebrar dentro de mim. Não era só a frustração de não ser ouvida. Era algo maior. Era a percepção crescente de que Ricardo não estava apenas desacreditando em mim. Ele estava ativamente me afastando da verdade. Por quê? Naquela noite, fingi que estava dormindo quando Ricardo saiu da cama. Eram 2 da manhã. Mantive os olhos semi-fechados, observando através dos cílios enquanto ele colocava um roupão e saía do quarto silenciosamente. Esperei alguns segundos e então o segui, meu coração disparado, descalça para não fazer barulho. Ele subiu as escadas, todas elas, até o 3º andar, até o sótão. Fiquei escondida no corredor, observando a luz fraca que vazava por baixo da porta. Ouvi vozes. Ricardo estava falando com alguém. A voz era baixa, sussurrada, mas eu tinha certeza de que havia outra voz respondendo. Uma voz feminina. Não consegui entender as palavras, mas consegui sentir o tom. Não era uma conversa de confronto. Era íntima, familiar, como se eles se conhecessem há muito tempo. Desci as escadas correndo, tão rápido que quase tropecei. Tranquei a porta do quarto por dentro e me joguei na cama, puxando as cobertas até o queixo, tremendo incontrolavelmente. Minha mente girava em círculos, tentando processar o que eu tinha acabado de ouvir. Havia alguém no sótão. Carolina estava certa. E Ricardo sabia. Ele sempre soube. A questão não era mais quem estava lá em cima. A questão era, por quanto tempo? E por quê? Quando Ricardo voltou para o quarto 20 minutos depois, fingi estar profundamente adormecida. Ele deitou ao meu lado e ficou em silêncio por muito tempo. Eu podia sentir que ele estava acordado, olhando para o teto, pensando em algo que ele nunca dividiria comigo. Pela primeira vez em 15 anos de casamento, eu tive medo do homem que dormia ao meu lado. Não um medo físico, mas um medo mais profundo, mais visceral. O medo de não conhecer realmente a pessoa com quem eu dividia minha vida. O medo de que tudo o que eu acreditava ser verdade fosse, na verdade, uma mentira cuidadosamente construída. E o pior de tudo, eu tinha certeza de que se eu confrontasse Ricardo sobre o que tinha visto naquela noite, ele encontraria uma forma de me convencer de que eu tinha imaginado tudo,
que eu tinha sonhado, que eu estava estressada, paranoica, desequilibrada. Ele era tão bom nisso, tão terrivelmente bom em fazer com que eu duvidasse da minha própria percepção da realidade. Nos dias seguintes, me forcei a agir normalmente. Sorri quando Ricardo me beijou no café da manhã. Conversei sobre trivialidades enquanto preparávamos o jantar. Fingi que estava tudo bem. Mas à noite, quando ele achava que eu estava dormindo, eu ouvia. Ouvia a porta do quarto se abrir devagar. Ouvia seus passos subindo as escadas. Ouvia o ranger distante da porta do sótão. E todas as noites, eu morria um pouco por dentro, sabendo que havia algo terrível acontecendo bem acima da minha cabeça. E eu não tinha coragem nem provas suficientes para fazer qualquer coisa a respeito. Até que, numa tarde de quinta-feira, quando Ricardo saiu para uma reunião com seu editor em São Paulo, eu decidi que era hora de descobrir a verdade. Não importava o que custasse. Não importava o que eu encontrasse. Peguei uma lanterna, respirei fundo e subi as escadas até o sótão pela última vez, como uma mulher que ainda podia fingir que sua vida era normal. Porque eu sabia, com uma certeza que me gelava até os ossos, que depois daquele dia, nada mais seria como antes. A porta estava destrancada, e do outro lado dela, esperando no escuro, estava a resposta para todas as minhas perguntas, e também o fim de tudo o que eu pensava conhecer sobre minha própria vida. Empurrei a porta do sótão devagar, e ela abriu com um gemido longo e agudo que ecoou pela casa vazia. A luz da tarde entrava pelas frestas das telhas, criando raios empoeirados que cortavam a escuridão. Dei um passo para dentro e então outro, minha lanterna tremendo na mão. No início, tudo parecia exatamente como sempre esteve. Caixas empilhadas, móveis velhos cobertos por lençóis, a bagunça familiar de décadas de acumulação. Mas então, quando meus olhos se ajustaram à penumbra, comecei a notar os detalhes. Havia um caminho limpo no chão, como se alguém caminhasse regularmente pela mesma rota, evitando levantar poeira. Segui esse caminho com os olhos até o canto mais afastado do sótão, onde as caixas formavam uma espécie de parede. E ali, atrás dessa parede improvisada, vi algo que fez meu sangue gelar. Um colchão. Não era apenas jogado ali. Estava arrumado, com o mesmo cobertor verde que eu tinha encontrado dias atrás, dobrado cuidadosamente numa ponta. Ao lado, havia uma caixa virada de cabeça para baixo, funcionando como mesinha. Em cima dela, um copo plástico, uma garrafa de água pela metade e um prato com migalhas. Migalhas frescas. Minha respiração ficou presa na garganta. Dei mais alguns passos, a lanterna revelando mais detalhes impossíveis. Havia roupas penduradas num varal improvisado, feito com cordas amarradas entre duas vigas. Roupas femininas. Camisetas simples, uma calça jeans desbotada, peças íntimas lavadas e secando. No canto oposto, descobri algo ainda mais perturbador. Cadernos. Pilhas e pilhas de cadernos, alguns novos, outros antigos e desgastados. Peguei um deles com mãos trêmulas e abri na primeira página. A letra era feminina, delicada, mas as palavras eram duras. Dia 4173. Ela saiu às 9h15 hoje. Voltou às 11h30. Está estabelecendo uma rotina. Quinta-feira é dia de mercado. Ele saiu às 10 horas. Voltou sozinho às 14 horas. Trabalhou no escritório até às 18 horas. Jantaram juntos. Foram dormir às 22h30. Meu estômago revirou. Virei as páginas e todas continham anotações semelhantes. Datas, horários, descrições detalhadas da nossa rotina, tudo registrado com uma precisão obsessiva. Dia 4891. Ela descobriu o cobertor. Ele me avisou. Disse para ter mais cuidado. Disse que ela está desconfiada. Preciso ser mais silenciosa. Deixei o caderno cair no chão. Minhas pernas quase falharam. Isso não podia ser real. Não podia estar acontecendo. Alguém estava vivendo aqui, no meu teto, observando cada movimento meu, anotando minha vida como se fosse um experimento científico. E Ricardo sabia. Ele sempre soube. Foi então que ouvi. Um som vindo de trás de mim. Um rangido leve, como o peso de alguém se movendo sobre as tábuas velhas do assoalho. Virei rápido demais, a lanterna cortando o ar, e a vi.
Uma mulher. Ela estava parada perto da porta, magra ao ponto de parecer doente, com cabelos longos e grisalhos caindo desgrenhados sobre os ombros. Usava roupas simples, desgastadas, que pareciam grandes demais para seu corpo esquelético. Mas foram seus olhos que me paralisaram. Olhos fundos, escuros, cheios de uma tristeza tão profunda que doía só de olhar. E naqueles olhos vi algo que me fez cambalear para trás. Reconhecimento. Marina? A palavra saiu num sussurro incrédulo. Ela não respondeu. Apenas ficou ali, olhando para mim com uma expressão que misturava medo e algo que parecia alívio? Não podia ser. Marina estava morta. Marina tinha desaparecido há 30 anos. Minha irmã mais velha, que tinha sumido sem deixar rastros quando eu tinha apenas 18 anos. Toda a família procurou. A polícia investigou. Nada foi encontrado. Depois de 5 anos, ela foi declarada legalmente morta. Mas ali estava ela, viva, vivendo no meu sótão. Você está viva. Minha voz saiu quebrada, quase irreconhecível. Todo esse tempo, você estava viva. Marina deu um passo à frente, e foi então que notei como ela mancava levemente. Suas mãos tremiam. Ela parecia ter 60 anos, mas devia ter apenas 52. Antônia. Sua voz era rouca, como se não fosse usada com frequência. Você não deveria estar aqui. Ele não está em casa. Quando ele voltar... Quando ele voltar o quê, Marina? Dei um passo em direção a ela, minha voz subindo. Quando Ricardo voltar, o quê? Você vai me explicar por que minha irmã, que eu chorei por 30 anos, está vivendo escondida no meu sótão? Você vai me explicar por que meu marido mentiu para mim todo esse tempo? Ela fechou os olhos e uma lágrima desceu lentamente pelo seu rosto enrugado. Eu não posso sair daqui, Antônia. Ele não deixa. As palavras me atingiram como um soco no estômago. O que você quer dizer com ele não deixa? Marina olhou para a porta, como se esperasse que Ricardo aparecesse a qualquer momento. Eu vim aqui há muito tempo, quando você e ele começaram a namorar. Eu estava com problemas, você lembra? Problemas com drogas, com dívidas. Eu estava desesperada. Sua voz falhava a cada palavra. Ricardo me ofereceu ajuda. Disse que eu podia ficar aqui por um tempo, até me recuperar. Disse que seria nosso segredo, que você não precisava saber por que ficaria preocupada. Minha mente girava, tentando processar aquilo. Mas isso foi há 30 anos, Marina. 30 anos? Por que você nunca saiu? Por que nunca me procurou? Por que ele não me deixou? A voz dela subiu pela primeira vez desesperada. No começo, eu acreditei nele. Achei que estava me ajudando. Mas então ele começou a trancar a porta. Começou a controlar quando eu podia comer, quando eu podia me lavar. Disse que era pelo meu próprio bem, que eu ainda não estava pronta para enfrentar o mundo lá fora. Ela se apoiou na parede, suas pernas tremendo. E então você se casou com ele. Vocês se mudaram para cá. E ele me trouxe junto, como bagagem, como um objeto que ele podia guardar onde quisesse. Marina me olhou com olhos vazios. Eu tentei fugir uma vez, anos atrás. Ele me pegou, me machucou. Disse que se eu tentasse de novo, ele me mataria e faria parecer suicídio. Disse que ninguém sentiria minha falta, porque todos já achavam que eu estava morta mesmo. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar. O homem com quem eu tinha vivido por 15 anos, o homem que eu amava, que eu confiava, era um monstro, um sequestrador. Mantinha minha própria irmã prisioneira, bem acima da minha cabeça por 3 décadas. E você, conseguiria acreditar que a pessoa que dorme ao seu lado todas as noites é capaz de algo assim? Os cadernos... Minha voz saiu fraca. Por que você escrevia sobre nossa rotina? Ele me fez escrever. Disse que precisava saber exatamente quando era seguro me deixar descer para me lavar, para pegar comida. No início, ele trazia tudo para mim. Mas depois, quando vocês começaram a sair juntos, ele disse que eu podia descer rapidamente se seguisse as anotações, se eu fosse cuidadosa. Ela olhou para suas próprias mãos, como se as visse pela primeira vez. Eu achei que se obedecesse, se fizesse tudo direitinho, um dia ele me deixaria ir. Mas os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, os meses viraram anos. E eu percebi que nunca ia sair daqui.
Caminhei até ela e a abracei. Seu corpo era tão frágil que eu tinha medo de quebrá-la. Ela começou a chorar, soluços profundos e dolorosos de alguém que guardou 3 décadas de sofrimento. Eu sinto muito. Foi tudo que consegui dizer. Eu sinto tanto, Marina. Você não sabia. Ela se afastou, limpando o rosto com as mãos trêmulas. Ele é bom nisso, bom em esconder, bom em mentir, bom em fazer todo mundo acreditar que é uma pessoa que não é. Um pensamento horrível me atingiu. Os seus textos, os manuscritos que ele guardava aqui em cima. São seus, não são? Marina assentiu lentamente. Eu sempre gostei de escrever. Você lembra? Antes de tudo desmoronar, eu escrevia contos, poesias. Quando ele me trancou aqui, escrever era a única coisa que me mantinha sã. Eu escrevia histórias, romances inteiros, só para não enlouquecer. Ela olhou para o chão. E então ele começou a levar meus textos. Disse que ia dar uma olhada. Algumas semanas depois, vi o primeiro livro dele sendo vendido numa revista que ele deixou no sótão. Reconheci minha própria história, meu próprio estilo, mas o nome na capa era dele. Senti uma raiva tão intensa que minha visão escureceu nas bordas. Ele roubou seus textos, construiu a carreira dele inteira em cima do seu trabalho. Todos os livros dele são meus, Antônia. Cada palavra, cada personagem, cada plot twist que os críticos elogiaram tanto. Sua voz estava carregada de amargura. Ele é um fraude, e eu sou a fantasma que escreve para ele. Eu queria vomitar, queria gritar, queria destruir tudo ao meu redor. Mas em vez disso, peguei a mão de Marina e a segurei com força. Nós vamos sair daqui, agora, você e eu. Vamos para a polícia. Vamos expor tudo o que ele fez. Mas Marina balançou a cabeça, seus olhos cheios de medo. Você não entende. Ele tem provas, documentos falsos que mostram que eu estou aqui por escolha própria. Cartas que ele me fez escrever dizendo que eu sou louca, que sou perigosa, que escolhi me isolar. Se formos para a polícia, ele vai usar isso. Vai dizer que sou eu quem está delirando, que você está sendo manipulada por mim. Ela apertou minha mão. Ele pensou em tudo, Antônia. Em cada possibilidade. Ele sempre pensa em tudo. Foi então que ouvimos. O som de um carro na entrada. Ricardo tinha voltado. Marina empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Ela me puxou para o canto mais afastado do sótão, atrás das caixas. Ele não pode saber que você descobriu. Ainda não. Ele é perigoso quando se sente ameaçado. Ouvi os passos dele entrando na casa. Ouvi sua voz chamando meu nome. Antônia? Você está em casa? Marina colocou a mão sobre minha boca, seus olhos implorando silêncio. Ficamos ali, escondidas como criminosas em minha própria casa, ouvindo meu marido me procurar pelo andar de baixo. E naquele momento, escondida no escuro com minha irmã fantasma, entendi que minha vida como eu conhecia tinha acabado. Não importava o que acontecesse a partir dali. Não importava se conseguíssemos expor Ricardo ou não. Eu nunca mais seria a mesma pessoa que acordou naquela manhã achando que sua maior preocupação era decidir o que fazer no jantar. Antônia! A voz de Ricardo estava mais perto. Ele estava subindo as escadas. Marina me puxou para trás de uma pilha maior de caixas e nós nos agachamos, mal conseguindo respirar. Ouvi a porta do sótão se abrir. Ouvi os passos dele entrando. Marina? Sua voz era baixa, tensa. Onde você está? A porta estava aberta. Você desceu? Havia uma raiva contida naquele tom, uma ameaça velada. E pela primeira vez, ouvi meu marido como ele realmente era. Não o homem gentil e paciente que ele fingia ser comigo, mas o carcereiro cruel que mantinha minha irmã prisioneira. Fiquei completamente imóvel, meu coração batendo tão alto que eu tinha certeza de que ele ia ouvir. Marina estava ao meu lado, tão rígida quanto uma estátua, os olhos fechados, como se estivesse rezando. Os passos de Ricardo circularam pelo sótão. Eu podia vê-lo pela fresta entre as caixas, procurando, sua expressão dura e concentrada. Ele checou o canto onde ficava o colchão de Marina. Verificou o varal com as roupas. Seus olhos varreram cada centímetro do espaço. E então, seu telefone tocou. Ele atendeu impaciente. O quê? Agora? Eu estou no meio de... Está bem,
Está bem, eu vou. Ele desligou com um xingamento baixo. Ficou parado ali por mais alguns segundos, claramente frustrado. Então virou e saiu, fechando a porta atrás de si com força. Esperamos em silêncio até ouvir o carro dele saindo. Só então Marina soltou o ar que estava segurando. Ele vai voltar. Sua voz estava trêmula. E quando voltar, vai saber que algo está errado. Ele sempre sabe. Levantei, minhas pernas doloridas de ficar agachada. Minha mente trabalhava freneticamente, tentando encontrar uma saída, uma solução, qualquer coisa. Então vamos ter que ser mais espertas que ele. Olhei para Marina com uma determinação que eu não sabia que possuía. Se ele tem provas falsas, vamos encontrar provas reais. Seus manuscritos originais, os cadernos, vamos documentar tudo e vamos encontrar uma forma de sair daqui que ele não possa impedir. Marina me olhou como se eu estivesse louca. Você não conhece ele como eu conheço. Ele vai nos destruir. Então que tente. Peguei sua mão novamente. Porque eu não vou deixar você apodrecer mais um dia neste sótão. Nem que eu tenha que queimar esta casa inteira com ele dentro. Pela primeira vez em 30 anos, vi algo acender nos olhos de Marina. Não era esperança, ainda não. Era algo menor, mais frágil. Era a possibilidade de esperança. E às vezes, é só isso que a gente precisa para começar a lutar de volta. Passei os 3 dias seguintes agindo como se nada tivesse mudado. Sorria para Ricardo no café da manhã. Perguntava sobre seu trabalho. Beijava sua bochecha quando ele saía para suas reuniões misteriosas. Mas por dentro, eu estava me desintegrando. Cada palavra que saía da minha boca parecia falsa. Cada gesto de afeto me fazia sentir suja. Como eu tinha dividido a cama com esse homem por tantos anos, sem perceber quem ele realmente era. À noite, quando Ricardo finalmente adormecia, eu subia até o sótão. Marina sempre estava acordada, esperando. Nós conversávamos em sussurros, reconstruindo 30 anos de vida perdida. Ela me contou sobre os primeiros meses, quando ainda acreditava que Ricardo a estava ajudando. Me contou sobre o dia em que percebeu que a porta estava trancada por fora. Me contou sobre a primeira vez que ele bateu nela, quando ela tentou gritar por socorro. Foi logo depois que vocês se casaram. Ela disse uma noite, suas mãos tremendo enquanto segurava uma xícara de chá que eu tinha trazido escondido. Eu ouvi a cerimônia lá de cima. Ouvi você rindo, feliz, e eu quis tanto poder descer, te abraçar, te avisar. Mas quando Ricardo subiu naquela noite, ele me disse que se eu fizesse qualquer barulho, qualquer coisa que te alertasse, ele te machucaria também. Engoli em seco, sentindo lágrimas queimarem meus olhos. Eu tinha que proteger você, Antônia. Você era tão jovem, tão apaixonada. Se eu contasse, ele poderia... Eu não sabia do que ele era capaz. Ela olhou para mim com olhos que tinham visto coisas demais. Agora eu sei. Agora eu sei que ele é capaz de qualquer coisa. Durante o dia, quando Ricardo estava no escritório, comecei a procurar. Procurei por cada canto da casa que eu nunca tinha explorado direito. Gavetas que eu nunca abria. Armários que eu assumia estarem cheios apenas de quinquilharias sem importância. Foi no 3º dia que encontrei. No escritório de Ricardo havia um armário de arquivo que ele sempre mantinha trancado. Manuscritos importantes, ele costumava dizer. Não quero que nada se perca. Eu nunca tinha questionado. Por que questionaria? Eu confiava nele. Mas naquela tarde, enquanto ele tinha ido à cidade para encontrar seu editor, peguei um grampo de cabelo e forcei a fechadura. Minhas mãos tremiam tanto que levei quase 15 minutos. Quando finalmente ouvi o clique, abri as gavetas com o coração disparado. Lá dentro, encontrei pilhas e pilhas de manuscritos. Mas não eram manuscritos de Ricardo, eram de Marina. Cada um escrito à mão, com aquela letra delicada que eu via nos cadernos do sótão. E ao lado de cada manuscrito original havia a versão datilografada, a versão de Ricardo. A mesma história, as mesmas palavras, mas com seu nome na capa. Peguei um dos manuscritos mais antigos. O título estava escrito com caneta azul desbotada. Sombras no Espelho. Eu conhecia esse livro. Era o primeiro romance de Ricardo, o que tinha lançado sua carreira há quase 15 anos. O livro que os críticos chamaram de uma estreia brilhante de um autor promissor. Mas não era dele. Nunca foi.
Continuei procurando e encontrei algo ainda pior. Uma pasta rotulada apenas com A. Dentro dela havia documentos. Muitos documentos. Atestados médicos falsos afirmando que Marina sofria de esquizofrenia severa e tendências suicidas. Cartas supostamente escritas por ela, pedindo para ser isolada para o próprio bem. Até mesmo um testamento falso, deixando todos os direitos autorais de seus textos para Ricardo, em caso de morte ou incapacitação mental. Todas as assinaturas eram de Marina, mas eu sabia que ela tinha sido forçada a assinar, provavelmente sob ameaça. Provavelmente enquanto acreditava que se cooperasse, um dia seria libertada. Fotografei tudo com meu celular, cada página, cada documento, cada manuscrito. Minhas mãos tremiam tanto que algumas fotos saíram borradas, mas a maioria ficou legível. Era prova. Prova real de que Ricardo tinha roubado o trabalho de Marina. Mas ainda não era prova suficiente de que ele a mantinha prisioneira. Para isso, eu precisava de algo mais. Fechei o armário e voltei a trancá-lo, certificando-me de deixar tudo exatamente como estava. Subi até o sótão e mostrei as fotos para Marina. Ela olhou para as imagens de seus próprios manuscritos e começou a chorar silenciosamente. Eu me lembro de escrever cada uma dessas histórias, cada personagem, cada linha de diálogo. Sua voz estava quebrada. E ele levou tudo. Ele tomou minha voz e fingiu que era dele. Vamos recuperar sua voz, eu prometi. Mas primeiro, precisamos de algo que prove que você está aqui contra a sua vontade. Algo que ele não possa explicar. Marina pensou por um momento, então seus olhos se iluminaram. As câmeras. Que câmeras? Ele instalou câmeras aqui em cima há alguns anos. Disse que era para segurança, para garantir que eu não tentasse nada. Elas gravam tudo. Ela apontou para os cantos escuros do sótão. Ele verifica as gravações periodicamente. Ele deve ter anos e anos de footage armazenado em algum lugar. Meu coração disparou. Se conseguíssemos acessar essas gravações, teríamos prova incontestável. Ricardo aprisionando Marina. Ricardo ameaçando ela. Ricardo controlando cada aspecto da vida dela. Onde ele guarda as gravações? Eu não sei. Ele nunca me disse. Mas tem que estar em algum lugar da casa. Passei o resto daquela tarde procurando. Verifiquei cada armário, cada gaveta, cada canto possível. Nada. As gravações tinham que estar em algum lugar. Mas onde? Foi só quando o Ricardo chegou em casa que tive uma ideia. Ele foi direto para o escritório, como sempre fazia. Trancou a porta. Ficou lá dentro por horas. Ele sempre dizia que estava escrevendo, mas agora eu sabia que ele não escrevia nada. Então, o que ele fazia lá dentro por tanto tempo? Naquela noite, esperei até que ele adormecesse. Então, pela primeira vez em nosso casamento, fiz algo que nunca imaginei fazer. Peguei o celular dele. Felizmente, eu conhecia a senha. Era minha data de aniversário. A ironia me fez sentir enjoada. Ele usava minha data de aniversário para proteger os segredos que mantinha de mim. Abri seus aplicativos, procurando por qualquer coisa suspeita. E então, encontrei. Um app de segurança. Um sistema de câmeras conectado à nuvem. Abri o app com mãos trêmulas. Havia 4 câmeras ativas. 3 no sótão em ângulos diferentes. E uma no nosso quarto. Ele estava nos gravando. Gravando a mim. Enquanto eu dormia. Enquanto me trocava. Enquanto... tudo. Senti bile subir pela minha garganta. Corri para o banheiro e vomitei, silenciosamente, tentando não acordar o monstro que dormia na cama ao lado. Quando consegui me recompor, voltei ao app. Havia um arquivo de gravações. Anos e anos de footage. Comecei a baixar tudo o que consegui. As gravações eram pesadas, iam demorar horas, mas eu tinha que tentar. Enquanto os arquivos baixavam, explorei o resto do app. Foi então que vi. Uma função de transmissão ao vivo. As câmeras estavam transmitindo em tempo real. Cliquei na câmera do sótão. A imagem estava escura, mas eu podia ver Marina, deitada no colchão, olhando para o teto. Ela nunca dormia muito, me contou. 30 anos de medo tinham destruído sua capacidade de relaxar completamente. E então, vi algo que fez meu sangue gelar. Uma notificação apareceu na tela. Usuário 2 conectado.
Ricardo estava assistindo também. Bloqueei o telefone rapidamente e olhei para ele. Ainda estava dormindo, o peito subindo e descendo regularmente. Mas ele tinha outro dispositivo. Um tablet, talvez. Ou um laptop. Algo que ele usava para monitorar Marina quando eu não estava por perto. Devolvi o celular dele ao criado mudo, meu coração batendo tão forte que doía. Tinha que ser mais cuidadosa. Se ele percebesse que eu sabia, se ele percebesse que eu estava juntando provas, não queria pensar no que ele poderia fazer. Na manhã seguinte, Ricardo anunciou que precisava viajar para São Paulo por 3 dias para uma série de entrevistas e eventos literários. Ele ia receber um prêmio por seu trabalho excepcional. O trabalho de Marina. As palavras de Marina. A alma de Marina, transformada em lucro e fama para um ladrão. Você fica bem sozinha? Ele perguntou, beijando minha testa. Até mesmo esse gesto simples agora me fazia estremecer. Fico sim. Vai, aproveita sua viagem. Forcei um sorriso. Assim que o carro dele desapareceu na estrada, corri até o sótão. Marina estava sentada no colchão, me esperando. Ele foi? Seus olhos brilhavam com uma mistura de esperança e medo. Ele foi. Temos 3 dias. Sentei ao lado dela. 3 dias para reunir todas as provas que precisamos, fazer um plano e sair daqui antes que ele volte. E se ele voltar mais cedo? Ele já fez isso antes. Cancela compromissos, volta sem avisar só para me testar. Então vamos ter que trabalhar rápido. Peguei sua mão. Marina, eu preciso que você me conte tudo, cada detalhe, cada momento. Precisamos construir um caso tão forte que ele não tenha como escapar. Passamos as próximas horas assim. Marina falando, eu gravando tudo no meu celular. Ela contou sobre os primeiros dias, quando ele era gentil, quase sedutor. Como ele gradualmente começou a trancar a porta só por precaução. Como as precauções viraram prisão. Como a prisão virou tortura psicológica. Ele me disse uma vez que eu deveria me sentir grata. Marina disse, sua voz tremendo. Grata porque ele me dava comida, água, um lugar para dormir. Disse que lá fora, nas ruas, eu teria morrido faz tempo. Disse que ele estava me salvando. Ele estava te aprisionando. Eu sei disso agora. Mas por muito tempo eu acreditei nele. Ele é tão convincente, Antônia, tão persuasivo. Ele faz você duvidar da sua própria percepção da realidade. Ela olhou para mim. Ele estava fazendo isso com você também, não estava? Fazendo você pensar que estava louca quando ouviu os barulhos, quando encontrou as evidências. Assenti, sentindo lágrimas queimarem meus olhos. Eu achei que estava ficando paranoica. Achei que a aposentadoria estava me deixando desequilibrada. Ele me convenceu disso. É isso que ele faz. É nisso que ele é melhor do que qualquer coisa. Manipular, controlar, fazer você questionar tudo que sabe ser verdade. Marina respirou fundo. Mas agora você sabe. E não pode deixar ele fazer você esquecer. Naquela noite, enquanto Marina finalmente dormia, um sono real, pela primeira vez em décadas, porque pela primeira vez ela não estava completamente sozinha, desci até o escritório de Ricardo. Usando as técnicas que aprendi em vídeos online, consegui hackear seu computador. A senha era, novamente, ridiculamente simples. Meu nome. Dentro do computador, encontrei tudo. Contratos fraudulentos. E-mails com editores onde ele discutia suas ideias, ideias roubadas de Marina. Planilhas detalhadas de quanto dinheiro ele tinha ganho com cada livro. Milhões. Ele tinha ganhado milhões com o trabalho dela. E então, encontrei a pasta mais perturbadora de todas, rotulada simplesmente contingência. Dentro, havia documentos para internar Marina à força em uma instituição psiquiátrica. Documentos para declarar incompetência mental. Até mesmo um plano detalhado de como encerrar a situação se ela se tornasse um problema muito grande. Ele tinha planejado matá-la. Talvez não imediatamente, mas ele tinha pensado nisso. Tinha documentado como faria parecer suicídio, como se livraria do corpo, como continuaria sua vida como se nada tivesse acontecido. E se ela se tornava um problema muito grande, eu também me tornaria? Copiei tudo, cada arquivo, cada e-mail, cada documento incriminador.
Coloquei tudo em um pendrive e escondi em um lugar que eu sabia que Ricardo nunca olharia, dentro de um pacote de absorventes no armário do banheiro. No segundo dia, liguei para um advogado que uma amiga tinha me recomendado anos atrás. Não dei muitos detalhes por telefone, mas marquei uma reunião urgente. Também entrei em contato com uma jornalista investigativa que eu acompanhava online. Enviei um e-mail vago dizendo que tinha uma história sobre fraude literária e falso cárcere que poderia interessá-la. Estava construindo uma rede de segurança. Porque eu sabia que quando confrontasse Ricardo, quando expusesse tudo o que ele tinha feito, ele tentaria destruir a mim e a Marina. E eu precisava estar preparada. No terceiro dia, recebi uma ligação de Ricardo. Oi, amor, como você está? Sua voz era tão normal, tão calorosa, como se ele não fosse um monstro. Como se não mantivesse uma mulher aprisionada há 30 anos. Estou bem. E você? Como está sendo a viagem? Cansativa, mas produtiva. Ouça, vou voltar hoje à noite ao invés de amanhã. O último evento foi cancelado, então pensei em voltar mais cedo e te fazer companhia. Meu estômago caiu. Que ótimo! Que horas você chega? Por volta das 8. Não precisa fazer jantar, vou pegar algo no caminho. Desliguei o telefone e olhei para o relógio. Eram 3 da tarde, 5 horas. Eu tinha 5 horas para esconder tudo o que tinha descoberto, para fazer Marina parecer que nunca tinha saído do seu esconderijo, para voltar a ser a esposa ignorante que ele achava que eu era. Subi correndo até o sótão. Marina estava lendo um dos livros que eu tinha trazido para ela. Livros de verdade, não os manuscritos roubados que Ricardo a forçava a escrever. Ele está voltando mais cedo. O livro caiu das mãos dela. O quê? Hoje à noite. 8 horas. Peguei suas mãos. Marina, escuta. Eu tenho todas as provas. Tenho tudo o que precisamos para expor ele. Mas não podemos fazer isso ainda. Não até que eu tenha certeza de que estamos seguras. De que ele não pode nos machucar. Então, o que fazemos? Continuamos fingindo, por mais alguns dias. Até que o advogado revise tudo, até que a jornalista esteja pronta para publicar a história. Aí vamos para a polícia com tudo. E ele não vai poder fazer nada. Marina assentiu, mas eu via o medo em seus olhos. O medo de que algo desse errado. De que no último momento, Ricardo encontrasse uma forma de vencer, como sempre fazia. Vai dar certo, eu prometi, não sabendo se estava tentando convencer ela ou a mim mesma. Desta vez, vai dar certo. Passei as próximas horas limpando qualquer rastro da minha investigação. Deletei históricos de navegação. Recoloquei documentos exatamente como estavam. Escondi o pendrive ainda mais fundo. Quando Ricardo chegou em casa às 8 horas em ponto, eu estava na cozinha, preparando chá, a imagem perfeita da esposa dedicada. Oi, amor. Ele me beijou e eu tive que usar toda a minha força de vontade para não recuar. Senti sua falta. Eu também. A mentira saiu suavemente dos meus lábios. Naquela noite, deitada ao lado dele, fingi dormir enquanto ele se levantava silenciosamente e subia até o sótão. Ouvi sua voz, baixa e ameaçadora, falando com Marina. Não consegui distinguir as palavras, mas o tom era claro. Ele estava lembrando ela de quem estava no controle. Mas o que Ricardo não sabia é que o controle estava prestes a mudar de mãos. E quando mudasse, eu ia garantir que ele nunca mais pudesse machucar ninguém. Nunca mais. A reunião com o advogado aconteceu 3 dias depois, numa tarde em que Ricardo tinha ido a São Paulo para mais uma entrevista sobre seu novo romance. Levei Marina comigo, escondida no banco de trás do carro, coberta com um cobertor. Meu coração batia tão forte durante o trajeto que eu mal conseguia respirar. A qualquer momento, esperava ver o carro de Ricardo surgir na direção oposta. Esperava que ele tivesse cancelado a entrevista de última hora, como fazia às vezes. Mas chegamos ao escritório sem incidentes. O advogado, Dr. Henrique Costa, era um homem de seus 60 anos com olhos gentis e uma expressão que inspirava confiança. Quando viu Marina sair do carro, cambaleando levemente depois de tantos anos sem sair de casa, sua expressão se tornou grave. Meu Deus, ele murmurou. Vocês não estavam exagerando. Passamos 2 horas naquele escritório. Marina contou sua história, a voz falhando em alguns momentos, mas permanecendo firme.
Eu mostrei todas as provas que tinha reunido. Os manuscritos originais, os documentos fraudulentos, as gravações das câmeras que eu tinha conseguido baixar, mostrando Ricardo ameaçando Marina, controlando quando ela podia comer, usar o banheiro, mover-se. Dr. Costa ficou pálido, conforme absorvia tudo aquilo. Isso é um dos casos mais perturbadores que já vi em 30 anos de advocacia. Ele olhou para Marina com compaixão genuína. Senhora, o que foi feito com a senhora é tortura, falso cárcere, abuso psicológico prolongado. E isso, ele apontou para os contratos fraudulentos, é roubo de propriedade intelectual em escala massiva. Ele pode ser preso? Minha voz saiu mais desesperada do que eu pretendia. Com essas evidências? Sim, sem dúvida. Dr. Costa começou a organizar os documentos. Mas precisamos ser extremamente cuidadosos sobre como procedemos. Um homem com os recursos e a influência de Ricardo Mendes não vai desistir facilmente. Ele vai contratar os melhores advogados. Vai tentar virar a narrativa. Então, o que fazemos? Primeiro, vamos à polícia. Registramos um boletim de ocorrência completo, com todas essas evidências. Simultaneamente, entramos com uma ação judicial pedindo ordem de restrição contra ele. E eu sugeriria fortemente que vocês encontrem um lugar seguro para ficar enquanto isso se desenrola. Se ele descobrir que vocês estão tomando ação legal... Ele já planejou como me matar, Marina disse, sua voz assustadoramente calma. Eu vi os documentos, ele tem tudo planejado. Dr. Costa assentiu gravemente. Então é ainda mais crucial que façamos isso da forma correta, hoje mesmo, agora. Fomos direto da delegacia. A policial que nos atendeu, delegada Fátima Cardoso, ouviu tudo com uma expressão cada vez mais sombria. Quando Marina mostrou as marcas ainda visíveis em seus pulsos, cicatrizes de quando Ricardo a havia amarrado durante suas primeiras tentativas de fuga, a delegada cerrou os punhos. Vou pessoalmente liderar essa investigação, ela disse. E vou garantir que esse homem pague por cada dia que manteve sua irmã prisioneira. Passei aquela noite em um hotel barato nos arredores da cidade, Marina ao meu lado. Ela estava deitada na cama, olhando para o teto como fazia no sótão, mas havia algo diferente em seu rosto. Não era paz, ainda não, mas era o começo de algo. O começo de liberdade. Você acha que vai dar certo? Ela perguntou na escuridão. Tem que dar. Estendi a mão e segurei a dela, porque a alternativa é insuportável. Meu telefone tocou às 6 da manhã. Era Ricardo. Onde você está? Sua voz estava tensa, controlada, mas eu podia ouvir a raiva escondida por baixo. Em São Paulo. Decidi vir fazer umas compras, aproveitar que você estava aqui também. Você está mentindo. Não era uma pergunta. A polícia esteve aqui, na nossa casa, com um mandado de busca. Eles levaram meu computador, meus arquivos, tudo. O que você fez, Antônia? Minha mão apertou o telefone com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Eu descobri a verdade, sobre Marina, sobre os manuscritos, sobre tudo. Silêncio do outro lado. Um silêncio tão pesado que parecia físico. Você não entende o que fez. Sua voz tinha mudado. Agora era fria, mortal. Você não tem ideia do que acabou de destruir. Eu destruí suas mentiras, destruí sua fraude, destruí a prisão que você construiu para minha irmã. Sua irmã? Ele riu. Um som amargo e terrível. Sua irmã estava morta, Antônia. Morta por dentro. Eu a salvei, dei a ela propósito. Dei a ela uma razão para viver. Aqueles livros? Ela nunca teria conseguido publicá-los sozinha. Ela era fraca, patética, dependente de drogas e sem nenhum senso de disciplina. Você a aprisionou por 30 anos. Eu a protegi, do mundo, dela mesma, de tudo. Sua voz subiu, perdendo o controle pela primeira vez. E você simplesmente jogou tudo fora. Nossa vida, minha carreira, tudo. Sua carreira foi construída em cima de trabalho roubado e sofrimento. Não era real, Ricardo. Nada disso era real. E o nosso casamento? Isso era real? Ou você sempre foi tão ingênua, tão cega, tão patética que não via o que estava bem na sua frente? As palavras doeram mais do que eu esperava. Porque ele tinha razão em uma coisa.
Eu tinha sido cega. Por 15 anos, eu vivia ao lado de um monstro e não vi nada. Mas não ia deixar que essa cegueira continuasse definindo quem eu era. Nosso casamento acabou no momento em que eu descobri quem você realmente é. Minha voz estava firme agora. E você vai pagar pelo que fez. Com Marina, com as fraudes, com tudo. Você acha que vai ser tão fácil? Ele riu novamente. Você acha que eles vão acreditar em você? Na palavra de uma mulher aposentada e de uma viciada em drogas que todo mundo pensa estar morta há 30 anos? Contra mim? Contra Ricardo Mendes, o aclamado autor, o homem que ganhou prêmios literários, que tem influência e dinheiro? Eu tenho provas. Todas as provas. Provas que você roubou. Provas obtidas ilegalmente. Meus advogados vão destruir tudo isso em tribunal. Sua voz ficou mais baixa, mais ameaçadora. E quando isso acabar, quando eu for inocentado, vou garantir que você e sua irmã paguem por tentar me destruir. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam. Marina estava sentada na cama, me olhando com olhos arregalados. Ele vai lutar, eu disse. Vai lutar com tudo que tem. Eu sei. Ela se levantou e veio até mim. Mas dessa vez, ele não está lutando sozinho contra uma mulher aterrorizada e isolada. Ele está lutando contra nós duas e contra a verdade. E você teria coragem de enfrentar alguém que controlou sua vida por tanto tempo? Os próximos meses foram os mais difíceis da minha vida. Ricardo contratou os melhores advogados que o dinheiro podia comprar. Eles tentaram de tudo. Alegaram que Marina estava mentindo, que era uma golpista tentando extorquir um homem bem-sucedido. Tentaram invalidar as provas digitais, dizendo que foram obtidas ilegalmente. Até mesmo sugeriram que eu e Marina tínhamos inventado toda a história porque eu estava com ciúmes do sucesso literário de Ricardo. Mas a delegada Fátima e Dr. Costa lutaram por nós. A jornalista investigativa, Ana Paula Santos, publicou uma matéria devastadora expondo não apenas o caso de Marina, mas também encontrando outras irregularidades na carreira de Ricardo. Outros escritores começaram a surgir, dizendo que ele tinha roubado ideias deles também, embora em escala menor. A opinião pública começou a virar. As editoras suspenderam os contratos de Ricardo. Os prêmios que ele tinha ganho foram revogados. Seus livros foram retirados das livrarias enquanto a investigação sobre a autoria prosseguia. E então veio o julgamento. Sentei no tribunal ao lado de Marina, nossas mãos entrelaçadas, enquanto assistíamos Ricardo ser interrogado. Ele manteve sua compostura, negou tudo com a mesma eloquência que usava em suas entrevistas literárias. Mas quando a promotoria mostrou as gravações, Ricardo ameaçando Marina, Ricardo batendo nela quando ela tentou gritar por ajuda, Ricardo explicitamente discutindo como se livrar dela se necessário, até mesmo seu advogado pareceu derrotado. O júri demorou apenas 3 horas para deliberar. Culpado de falso cárcere, culpado de tortura psicológica, culpado de agressão, culpado de fraude intelectual, culpado de todos os 37 crimes pelos quais foi acusado. Quando o juiz leu a sentença, 25 anos de prisão sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 15, Marina desabou em lágrimas ao meu lado. Não eram lágrimas de alegria, exatamente. Eram lágrimas de alívio, de libertação, de finalmente, depois de 3 décadas, poder respirar sem medo. Ricardo me olhou quando os guardas vieram levá-lo. Seus olhos, que uma vez eu achei tão bonitos, estavam vazios, frios. Você destruiu sua própria vida também, ele disse baixo, apenas para que eu ouvisse. Você acha que pode simplesmente voltar à normalidade depois disso? Você nunca vai ser a mesma. E pela primeira vez, desde que tudo começou, eu sorri para ele. Eu sei, e agradeço a Deus por isso, porque ele estava certo. Eu nunca seria a mesma mulher que acordou naquela manhã meses atrás, que atendeu o telefone de Carolina, que ainda acreditava que sua vida era segura e previsível. Aquela mulher estava morta, e em seu lugar havia alguém mais forte. Alguém que tinha olhado para a escuridão e decidido trazer luz. Alguém que tinha escolhido a verdade, não importa o custo. Marina levou quase 1 ano para começar a se ajustar ao mundo lá fora. A terapia ajudou.
assim como os grupos de apoio para sobreviventes de abuso. Ela ainda tinha pesadelos. Ainda acordava às vezes pensando que estava de volta naquele sótão. Mas cada dia ficava um pouco mais forte. E ela voltou a escrever. Não para Ricardo, não escondida, mas aberta, honestamente, com seu próprio nome. Seu primeiro livro verdadeiramente próprio foi publicado 2 anos após o julgamento. Era uma memoir, contando sua história com detalhes dolorosos e belos. Chamava-se 30 Anos de Escuridão. Tornou-se um best-seller imediato. Os críticos elogiaram sua coragem, sua escrita poderosa, sua capacidade de transformar trauma em arte. Todo o dinheiro que Ricardo tinha ganho com os manuscritos roubados foi devolvido a ela através de processos civis. Ela usou parte para comprar uma pequena casa longe de Campos do Jordão, um lugar cheio de luz e janelas abertas, o oposto absoluto daquele sótão escuro. E a outra parte? Ela doou para instituições que ajudavam mulheres a escaparem de situações de abuso. Quanto a mim, vendi a casa. Não conseguia mais olhar para aquelas paredes sem ver o horror que tinha acontecido ali. Comprei um apartamento pequeno em São Paulo, perto de Marina, e voltei a dar aulas. Não numa escola grande como antes, mas num programa noturno para adultos que não tiveram oportunidade de terminar os estudos quando jovens. Ensinava literatura. E toda vez que falava sobre narrativa, sobre voz, sobre contar histórias, pensava em Marina. Em como sua voz tinha sido roubada, mas nunca destruída. Em como, no final, a verdade sempre encontra uma forma de emergir. Algumas noites, ainda acordo com o coração disparado, lembrando dos passos no sótão, da voz de Ricardo me convencendo de que eu estava louca, da sensação de estar sendo observada em minha própria casa. Mas então lembro que acabou, que Ricardo está preso, que Marina está livre, que nós sobrevivemos. E isso tem que ser suficiente. 6 meses atrás, recebi uma ligação de Carolina, a diarista que tinha começado tudo. Ela tinha visto as notícias sobre o julgamento, tinha lido o livro de Marina e queria se desculpar por não ter insistido mais quando encontrou as evidências no sótão. Você não tem nada pelo que se desculpar, eu disse a ela. Você fez exatamente o que deveria. Você confiou nos seus instintos. Você me avisou. Sem você, eu poderia ter passado o resto da vida sem descobrir a verdade. Ainda assim, ela disse, sua voz emocionada, eu deveria ter sido mais insistente. Deveria ter... Carolina, você salvou minha irmã. Você salvou a mim. Não subestima o que você fez. Encontramo-nos para um café algumas semanas depois. Ela me contou que tinha começado seu próprio negócio de limpeza, que estava indo bem. Rimos juntas, choramos juntas e quando nos despedimos, ela me abraçou forte. Obrigada por acreditar em mim, ela sussurrou. Obrigada por ver o que ninguém mais viu. Marina e eu jantamos juntas todas as sextas-feiras agora. É nosso ritual. Cozinhamos juntas, conversamos sobre tudo e nada, e às vezes apenas sentamos em silêncio confortável, apreciando a liberdade de simplesmente estar. Na semana passada, enquanto preparávamos o jantar, ela parou no meio de picar legumes e me olhou. Você sabe o que é mais estranho? Ela disse. Durante todos aqueles anos, eu sonhava com o dia em que seria livre, e agora que sou, descobri que liberdade não é o fim da história. É só o começo. O começo de quê? De viver de verdade. Não apenas sobreviver, mas viver. Ela sorriu, e naquele sorriso, finalmente vi minha irmã. Não a mulher quebrada do sótão, nem a menina que desapareceu 30 anos atrás, mas alguém novo, alguém reconstruído, assim como eu. Porque no final, essa história não é sobre Ricardo. Não é sobre o sótão, ou a prisão, ou o horror. É sobre 2 mulheres que se recusaram a permanecer vítimas, que lutaram pela verdade quando teria sido mais fácil aceitar as mentiras, que escolheram a luz mesmo quando a escuridão parecia avassaladora. E é sobre o fato de que, não importa quanto tempo você passe presa, seja em um sótão literal ou nas mentiras que alguém construiu ao seu redor, sempre há uma porta, sempre há uma saída. Você só precisa ter coragem de procurá-la. E quando encontrar,
ter coragem ainda maior de atravessá-la. Hoje, quando olho para trás, para aquele dia em que atendi o telefone de Carolina, para o momento em que ouvi "tem alguém morando aqui", penso em como minha vida inteira mudou naquele instante. Mas não lamento, nem um segundo, porque a mulher que eu era antes, inocente, confiante, cega, talvez vivesse mais confortavelmente, mas ela não viveria honestamente. Ela não viveria livre. E eu prefiro a verdade dolorosa à mentira confortável. Sempre. Marina publicou seu segundo livro mês passado. É ficção dessa vez, um thriller sobre uma mulher que descobre segredos terríveis sobre seu passado. Os críticos dizem que é seu melhor trabalho até agora. Eu não li ainda. Vou ler na sexta-feira quando jantarmos juntas. Ela vai me dar uma cópia autografada e vamos brindar a liberdade, a verdade e as segundas chances. Porque ambas merecemos isso. Ambas conquistamos isso. E ninguém pode tirar isso de nós novamente. Obrigada por chegar até o fim. Se essa história te tocou de alguma forma, curte e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se você ou alguém que você conhece está em uma situação de abuso, saiba que sempre há uma saída. Sempre há pessoas dispostas a ajudar. Nunca é tarde demais para buscar a liberdade.